Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre as relações de vassalagem na Idade Média, esse período da Idade Média que pode ser entendido entre o século V e o século XV, segundo a historiografia europeia, como também pode ser discutido de outras formas, a partir do momento que a gente compreende as características e as relações, como as relações de vassalagem. E aqui uma fonte histórica, a página do livro chamado Kells, uma obra do período medieval, manuscrito dos anos 800, que traz algumas informações acerca da organização social, política e econômica sobre este período. E olha só, as mudanças da sociedade da Idade Média, elas são percebidas no próprio cotidiano. Então lá na história romana nós tínhamos uma estrutura social. Quando a gente começa a perceber a Idade Média, nós vamos ter uma outra estrutura social, não é? Nós vamos ter ali a nobreza, o clero e os servos. Então aqui essa nobreza medieval, e a gente, através das fontes históricas, a gente identifica a coroa do rei, muito provavelmente aqui um príncipe, as pessoas vestidas de uma forma mais aristocrática, a utilização aí dos adornos na cabeça, para perceber que se trata de uma nobreza. E aqui as relações que ocorriam dentro do feudo, que era essa transmissão de terras do rei para uma pessoa, para que ela pudesse organizar o feudo. E ela mostra essas relações de vassalagem. Então a gente vai identificar novamente as pessoas, e aqui a figura do rei com uma espada, mas daí para que faça então o ritual de juramento de fidelidade e conceda as terras ao servo, aquele que vai ser destinado a essas terras, não é? Aqui também, mas percebam que a representação aqui na imagem já não é de uma nobreza, Então, o rei passava as terras para o nobre, por sua vez, recebia esses servos para trabalharem nas suas terras. Então havia todo um ritual ali, de homenagem, fidelidade e juramento. Então, a gente vê colocando as mãos, o servo colocando as suas mãos entre as mãos do nobre, em uma posição mais abaixo, então ele se ajoelhava, para fazer esse ritual. Aqui essa representação do castelo medieval, claro que não numa mesma proporção, então a gente sabe que isso é uma representação da arte medieval, dos castelos, que vão ser tão frequentes na Idade Média. Esse aqui é um castelo na Alemanha, Ele foi construído no século XIX, mas a sua arquitetura remete aos castelos medievais, aos castelos da Idade Média. Bom? E aqui a sociedade na Idade Média, que ela se constrói a partir dessas relações e de algumas características, como por exemplo, dos povos germânicos, essa ideia de fidelidade. O exército romano jurava fidelidade ao general, tinha todo um ritual, de juramento que acaba sendo incorporado pela sociedade medieval. Ali a imagem do imperador Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e ele com a espada, e ali com a cruz, então a presença do cristianismo também muito presente, uma das principais características da medievalidade é a religião cristã católica. Então as fontes escritas e as fontes visuais nos trazem essas informações para entender um pouco essas relações que ocorriam dentro do sistema feudal entre o senhor feudal e o seu servo. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre as relações de vassalagem durante o período medieval. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.